A palavra de Deus diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é do nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele o ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Pai, nós pedimos a graça do Senhor nessa manhã sobre as nossas vidas, ó Pai, para compreender a Tua palavra. Te peço, ó Pai, pela minha vida, me ajuda aqui, ó Pai, com essa garganta, que em nome de Jesus o Senhor me dê capacidade de terminar esse sermão, para a Tua glória e Tua honra, ó Pai, e por misericórdia dos irmãos que estão aqui nessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vai orando aí que vai saindo aqui, viu? Mas, olha só, semana passada eu preguei aqui na igreja sobre o desejo de Deus de atrair o nosso coração para si, para que nós possamos nos relacionarmos com Deus em amor, para que o nosso coração seja totalmente de Deus e nós não sejamos tragados ou atraídos pelo mundo. Tanto os desejos da carne, quanto a cobiça dos olhos e também a soberba da vida não sejam empecilhos para a nossa vida nesse mundo. João está escrevendo aqui para uma comunidade que está sofrendo de todos os lados com falsos mestres e falsos ensinos. Esses ensinos têm principalmente questionado pontos essenciais do Evangelho. Um deles, que Jesus não seja divino. Ou, se Jesus é divino, ele não é humano. Alguns desses gnósticos, ou desses falsos mestres, inclusive, diziam que, na verdade, o homem Jesus recebeu Deus no seu batismo. Deus entrou em Jesus no batismo. Jesus era um homem comum, mas Deus entrou nele no batismo. Então isso coloca em xeque a doutrina da própria pessoa de Cristo, né? A cristologia. Porque nós cantamos aqui nessa manhã, não a um homem qualquer, nós cantamos aqui para Deus. Jesus é o nosso Deus. E isso implica que Ele também é o nosso Senhor, assunto que nós vamos passar aqui nessa manhã. Ou seja, se Ele é o nosso Senhor, a palavra Senhor, que tantas vezes nós vemos aqui no Novo Testamento, é a palavra Kyrios, que era uma palavra empregada para o César, né, para o imperador. Ele era o Senhor, era o soberano, aquele que mandava, ou seja, possuía todo o império e as pessoas do império. As pessoas deviam então confessar que César era o Kyrios, ou o Senhor. Então se curvar diante dele e dar também toda a vida completamente a serviço do César.
No entanto, o Evangelho, principalmente o Evangelho de Atos, esse tema do senhorio de Cristo é muito importante, ele vai dizer que Jesus é o Senhor verdadeiro, Jesus é o Senhor legítimo. O título que nós usamos para Jesus é o Cristo, né, que é uma terminologia grega, né, para o título hebraico Messias, ungido, é também semelhante a esse título Kyrios, né, de que o Cristo é o Senhor, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Então, muitos desses falsos mestres não só assolavam essa igreja aqui, mas o apóstolo Paulo também vai lidar com alguns desses, né, de que eles estavam tentando tirar Jesus do seu trono, enfraquecer as convicções dos cristãos a respeito de Jesus. Então isso é um problema muito grave, não só para essa igreja aqui, mas também para a nossa igreja aqui também. Então, olha só o que o apóstolo João vai dizer lá no versículo. Vamos acompanhar versículo por versículo, você que está com a sua Bíblia aí. Versículo 18 diz assim: filhinhos, né, o amor de João, o tratamento de João com essa comunidade, ele é como um pai que cuidando, né, advertindo, exortando, sim, reconhecendo quando esses irmãos permanecem diante das circunstâncias, são os filhinhos. E essa é a última hora, ou seja, nós chegamos nos últimos tempos. O que é o último tempo para o cristão? Não é quando você começar a ver certos sinais no céu, não, porque os sinais, eles estão aí desde quando Jesus chegou, desde quando Jesus pisou nesse mundo, nós estamos vendo os sinais, ou seja, o fim dos tempos já está aí, já chegou para nós. Então, se você está esperando alguma coisa ainda, eu queria te advertir, já está preparado. O fim dos tempos já chegou e João está dizendo que essa já é a última hora, ou seja, esse já é o último tempo. E como vocês ouviram que o anticristo vem, ou seja, vem um grande rival agora do evangelho, alguém, uma personalidade ou alguma coisa que é anticristã, é anticristo, como o anticristo vai se manifestar, João também vai dizer o seguinte, ele vai falar, também agora muitos anticristos. Normalmente, quando nós estamos estudando sobre os temas de escatologia, nós queremos discernir os eventos que vão culminar nessa última hora. Não é o que vai acontecer? A gente olha para Israel, a gente olha para os governos desse mundo, nós olhamos para os terremotos, para os eventos climáticos e nós tentamos achar ali alguma coisa que vai dizer para nós que agora está acontecendo. O Apocalipse começou. No entanto, desde o início, desde o primeiro século, nós já temos evidências que esses últimos tempos já estão aí. Obviamente, eles vão se intensificando, né? Mas uma coisa que a gente também é estimulado a observar é quem é o anticristo. E dessa pergunta surgem várias heresias. O anticristo é o Papa? É o presidente da América? O anticristo é o presidente da ONU? E a gente fica tentando descobrir quem é o anticristo. É um religioso? É um político? E a gente esquece de olhar para os discípulos do anticristo, que já estão no nosso meio. É a mensagem de João. Às vezes a gente fica olhando para um grande rival, um grande inimigo, um grande vilão da igreja, e esquecemos de olhar que o anticristo tem os seus discípulos infiltrados na igreja. É a mensagem de João. Também, agora, muitos anticristos têm surgido. Ou seja, muitas pessoas no seio da igreja que têm vivido contra a causa de Cristo ou contra o próprio Cristo. Por isso sabemos que é a última hora. Por quê? Porque a igreja já tem essas evidências da chegada não só do anticristo, mas dos últimos tempos. Os anticristos, os discípulos do anticristo estão pulverizados também na igreja. Então isso aqui a gente poderia começar tirando essa primeira conclusão, de que a igreja, independente do tamanho dela, do bairro dela, onde ela estiver no mundo, a igreja visível, viu gente? Essa coisa aqui visível, ela tem sempre cristãos genuínos e não cristãos. E anticristos. Ela tem pessoas que encontraram com Jesus Cristo, se você recapitular nossas últimas mensagens, pessoas que foram iluminadas verdadeiramente, tiveram as suas trevas dissipadas,
foram para a luz, foram para a verdade e agora estão unidas com Deus por meio de Jesus Cristo, estão sendo perdoadas dos seus pecados, purificadas pelo sangue de Jesus, ou seja, há muitas pessoas que nasceram verdadeiramente de novo. Há outro tipo de gente na igreja que são aquelas pessoas que não nasceram de novo, mas elas estão prestes a nascer. A mãe está próxima a dar luz. Elas estão ali, elas precisam serem convencidas pelo Espírito de Deus de que elas estão ancoradas não no Deus da luz, mas em outras coisas. Às vezes elas estão ainda amando o mundo e amando a Deus, ou seja, não nasceram de novo. Talvez elas amem a mentira e a verdade, não nasceram de novo. Talvez elas venham no culto, mas neguem a Jesus no seu coração ainda. Há uma certa incredulidade, uma barreira que impeça essas pessoas de ir a Cristo. No entanto, logo, logo a gente vai ver essas pessoas convertidas. Isso é comum. Todas as igrejas têm cristãos e gente que está no meio do caminho ali. Mas existe um outro tipo de gente que também está no meio do povo de Deus. Jesus vai dizer que essas pessoas são um joio no meio do trigo. São esses falsos crentes que não são só falsos crentes por causa da incredulidade, mas eles são opositores declarados de Cristo e da obra de Cristo no meio da igreja. Isso é muito comum. Muito comum. Até o final do sermão, eu pretendo dar alguns exemplos aqui. Então, nós precisamos ficar atento a esses anticristos. Por quê? Porque senão você acha que esse anticristo é um irmão na fé. E a habilidade dos anticristos é que eles são bons nos seus ensinos. Eles conseguem pulverizar no meio da igreja mentiras. Eles conseguem trazer sofismas. Eles misturam a verdade com a mentira, a luz com as trevas, e serve para você em uma bandeja. E muitos cristãos, por não ter esse discernimento, essa certa maturidade, vão bebendo essa água contaminada e vão sendo contaminados, né? Então, por isso, João está escrevendo aqui, ele já disse, inclusive, né? Eu não estou escrevendo isso aqui para vocês porque vocês não ouviram a verdade, mas eu estou escrevendo justamente porque tem alguns infiltrados tentando desviar vocês do caminho. Então, você fala assim, a missão 1618 é uma igreja maravilhosa, mas eu também acho. E eu também acho que aqui não tem anticristo, não. Mas, por via das dúvidas, a nossa desconfiança ela tem que ser atinada aqui quando a gente olha para uma coisa dessa. Para quê? Quem sabe haja salvação, né? A gente consiga levar os anticristos para um lugar que é a cruz de Cristo e lá ele possa se arrepender, né? Como muitos de nós em outro tempo também fomos inimigos da cruz e de Cristo, né? Mas é bom a gente ter esse olhar aqui que o apóstolo João nos ajuda aqui. Ele diz, por exemplo, no versículo 19, né? Eles saíram do nosso meio, né? Inclusive, eu sei, essa porção aqui do texto era para mim ter pregado ela semana passada. Se você pregou ela, você pregou, né? Então, quem veio à noite já veio. Eu deixei para essa semana mesmo. Mas, olha só que interessante. O João vai dizer que essas pessoas, né? Versículo 19, né? Essas pessoas saíram do nosso meio. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Presta atenção nessa palavra, permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, na igreja, é possível uma pessoa, ela emular, ou seja, ela reproduzir um cristão, um cristianismo. É muito fácil você se parecer com o evangélico. Por quê? Porque o evangélico, ele tem seus estereótipos, certo? Dependendo da igreja que você está, você vai vestir como os irmãos, andar como os irmãos, falar como os irmãos. Não é isso? Você vai nas mesmas agendas, nos mesmos encontros, e aí talvez você consiga se camuflar entre os irmãos, mesmo não tendo se tornado um cristão genuíno, alguém que nasceu de novo. Muitos desses falsos mestres aqui, ou desses
anticristos, que é assim que João vai dizer que é o nome deles, esses aqui poderiam, pelo conteúdo geral da carta, muitos deles poderiam ter se tornado mestres. Muitos deles poderiam ter se tornado pessoas de evidências no meio da comunidade. E isso não é difícil, viu? Quantas vezes algumas pessoas chegam na igreja e é fácil você ser evangélico? É fácil ser evangélico. Você aprende os trejeitos, aprende as palavras certas e aprende o comportamento, você começa a fingir que o teatro começa. E aí as pessoas não são do coração. Se você não der nenhum deslize ali aparente, as pessoas vão te chamar para você ser um pastor, um líder, uma pessoa de proeminência na igreja, que tem voz, que tem vez, te dão um espaço para você falar. Por isso que de vez em quando nós olhamos para certos homens que a gente fala assim, caiu fulano, fez isso, fez aquilo, mas era homem de Deus, pregava que era uma beleza, Deus usava ele para curar, para libertar, para não sei o quê, foi homem de Deus e foi aquela coisa toda, e depois você vê um cara distante, o cara não somente cai num pecado, ou cai dali da sua posição, mas ele se torna oposto do que é um cristão. Nós vimos isso no passado. Homens que nós julgávamos que eram homens de Deus e que hoje são homens que relativizam completamente o Evangelho. Muitos deles negaram o Evangelho, apostataram da fé e hoje na internet divulgam mentiras e arrebatam multidões. Não, a Bíblia não é verdadeira não, esse negócio de Jesus não é bem assim. Mas a pessoa no outro passado, ela pregou daquele jeito, ela falou aquilo. E depois de um tempo ela simplesmente abandonou essa verdade. Pessoas que estavam no nosso meio, não falo não só na nossa igreja também, mas as pessoas que às vezes você fala assim, a pessoa era crente a vida toda e de repente aconteceu uma coisa e ela foi lá e saiu e ficou pior do que era quando se converteu. A resposta de João para isso é que essas pessoas elas nunca foram do nosso meio. Porque um cristão, ele pode enfraquecer, ele pode viver uma diversidade na sua vida que o afaste da comunidade local, que o afaste da igreja, é verdade. Muitas pessoas se desviam por fraqueza, por pecados não confessados, não tratados, mas essas pessoas, elas vivem com um alarme, uma sirene tocando dentro da sua consciência e do seu coração. Eu conheço a verdade, eu conheço o Evangelho, eu preciso me reconciliar com Deus, como o filho pródigo, que sabe que pecou contra Deus, pecou contra o Pai, e fica ensaiando o discurso antes de chegar na casa do Pai. Essas pessoas, nós dizemos que elas ainda são pessoas salvas, elas ainda têm o seu coração regenerado, porque uma vez que Deus operou o milagre da regeneração, essa obra é uma obra definitiva. Mas essa pessoa está passando por um momento de treva, um momento de sequidão, um momento de distanciamento, um momento de esfriamento espiritual, mas essas pessoas ainda assim são cristãs, são filhos de Deus. Um mau cristão, mas um filho de Deus. Não é um exemplo, mas ainda assim um salvo. E em breve, como nós acreditamos e como nós vimos as Escrituras apontando, em breve Deus pega essa pessoa e Ele renova então a fé nessa pessoa. No entanto, algumas pessoas não são assim. Algumas pessoas chegam tão perto da verdade, como vai dizer o autor de Hebreus, eles chegam a experimentar inclusive a luz, a palavra, a coisa, mas essas pessoas chegam tão perto, mas os seus corações estão tão duros, tão petrificados pelo pecado, que eles experimentam para uma segunda ação. E a segunda ação, o segundo movimento é rejeição total ao Evangelho, rejeição total a Cristo, rejeição total à igreja, rejeição total. O coração dessa pessoa chega a um estado que é praticamente irreversível. São pessoas que tiveram um tempo na igreja, pessoas que conheceram, mas que por conhecer falou, não é para mim. Eu não estou disposto a isso. Se Jesus exigir isso de mim, eu não quero. Porque não pode, isso aí fere a minha liberdade, isso fere aí a minha dignidade, não, isso não parece algo bom. E essa pessoa começa a desconfiar tanto do caráter de Deus, quanto também do benefício da bênção que é a salvação.
Então você percebe que isso acontece. O João, ele vai dar nome para essas pessoas, vai dizer que eles são anticristos. Eles saíram do meio dessa comunidade, eles estavam aí, todo mundo viveu, todo mundo estava lá, comemorava, cantava as mesmas músicas, ouviram o mesmo sermão. No entanto, algumas dessas pessoas saíram. Elas não foram expulsas da igreja, entendeu? Não foi um irmão que em pecado, lá, obstinado, você falou, a gente teve que expulsar o irmão da igreja. Disciplina bíblica, faz parte da teologia cristã. Você expulsa o irmão da igreja, para que ele, envergonhado e arrependido, volte. Mas esses irmãos, eles não foram expulsos. Esses irmãos voluntariamente saíram. Eles disseram, não dá mais para ficar aqui. E, ao sair, revelaram o seu caráter. Mas eles saíram para que ficasse manifesto que eles realmente não eram dos nossos. Então, eles não eram do nosso. Já naquele tempo, aquelas pessoas que estavam na igreja, elas viviam separadas da igreja na sua raiz. Elas não haviam experimentado o perdão de pecados. Elas não criam no senhorio de Cristo, no perdão de pecados. Elas não creram nisso. Essas pessoas, elas estavam vivendo a mesma coisa, mas o coração delas estava distante. Isso não é incomum. A pessoa, ela está aqui ouvindo a palavra, o evangelho, ela está vindo no GC, ela está em comunhão, e ela ouve, ela concorda, ela dá opinião, mas o coração dela está distante. O evangelho para ela é só uma capa que ela veste, mas não é uma coisa que penetrou no coração dessa pessoa. Essas pessoas, elas não estavam convictas da sua perdição. Você já deve ter visto pessoas assim. Pessoas que elas vêm para a igreja, mas elas vêm para a igreja porque elas se consideram justas, se consideram boas, se consideram pessoas que são avançadas. Esse é o meu lugar, a igreja, só pessoas seletas, pessoas que sabem. A igreja é lugar de gente que está convicto da sua perdição, por isso que ela precisa de um Salvador. E ao estar convicto da sua perdição, da gravidade dos seus pecados, elas se dobram diante de Cristo e diz, misericórdia. Tenha misericórdia, salva-me, ó Deus. Mas a pessoa que vem para esse ambiente numa soberba, numa arrogância de que ela é sim uma pessoa justa, uma pessoa que merece, essa pessoa ainda não experimentou a humildade que é necessário para que uma pessoa seja salva. Por isso, elas não consideravam nem o sangue de Jesus, as pessoas aqui, os que saíram do meio dessa comunidade, eles não consideravam nem Jesus, nem o seu sangue derramado por eles. A salvação desses... Lembra que o gnosticismo é assim. É uma espécie de salvação pelo mérito. Eu conheço. O meu conhecimento de Deus me faz ter um acesso especial do lado de Deus. Ou seja, o meu conhecimento me salvou. E se o meu conhecimento me salvou, Jesus não precisa mais ser esse fundamento da minha salvação. São os gnósticos aqui que saíram do meio dessa comunidade. Pessoas que se acham, pessoas que dizem assim, não, vocês são bebês, vocês são neném. Quem sabe mesmo sou eu. Eu tenho a revelação. Essas são pessoas que estão perdidas, mas elas podem estar pulverizadas no nosso meio e nós nem sabemos. Elas passam despercebidas, né? Essas pessoas, de alguma maneira, já tinham pensamentos e anseios muito diferentes dessa comunidade, mas para que ficasse evidente isso, o próprio Deus permite que essas pessoas saiam da comunidade, para que a igreja possa então ver, olha só, o perigo que é estar tão perto da verdade e não abraçar a verdade. O perigo que é estar tão perto de Cristo e não se dobrar diante de Cristo, e não recebê-lo como Senhor e Salvador, e não se unir a Cristo, não ir para a luz. Estar tão perto da luz, mas você não vai. Esse é o perigo. Então, as pessoas que não agem com zelo, com sabedoria, elas se perdem mesmo, e elas manifestam uma outra natureza, uma natureza anticristo ou anticristão. Né? Como eu disse, algumas dessas pessoas foram pregadores cristãos, mas abandonaram a comunhão com os santos,
disseram que descobriram uma verdade superior, uma revelação, mas eu queria destacar que a verdadeira fé, ela é sempre caracterizada pela permanência. Quem verdadeiramente nasceu de novo, essa pessoa vai permanecer. Várias histórias aqui no meio da nossa congregação, eu tenho a oportunidade de escutar, muitas pessoas passaram por maus bocados, não é isso? Ao longo desses últimos anos. 5, 10, alguns até mais décadas. Não importa se você era de uma igreja que não era saudável, se você ficou doente, se você teve que mudar de uma cidade para outra e enfraqueceu, não pegava nem na Bíblia para ler. No entanto, 10 anos se passaram e olha você aqui. Permaneceu. Ah, mas eu fui machucado, eu fui ferido, eu feri, eu me desviei e eu enfraqueci e eu não lia. Olha só. Deus fez com que você permanecesse até aqui. Então, esse permanecer, ele é próprio das pessoas que nasceram de novo. Aquele que nasceu de novo manifestará em sua vida esse algo maravilhoso que se chama permanecer em Cristo. Não abandonar. Você não abandona, é uma coisa que você não consegue esquecer. Eu não consigo esquecer Jesus. Eu converso com pessoas que falam assim, eu não consigo mais imaginar minha vida sem Cristo. Tem 10 anos que eu estou capengando aí, mas eu estou capengando. Eu não desisti, eu não desisto, porque eu tenho certeza que Deus não desistiu. E é isso, e isso vai mantendo, e a pessoa permanece nessa união com Cristo, mesmo sabendo que o seu estado de saúde é precário. Mas se a pessoa ainda está respirando pelos aparelhos, ela ainda está viva. E logo, logo a saúde dela pode ser restaurada. O versículo 20 diz o seguinte: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. O que é essa unção que vem do Santo? A unção é essa capacitação. Vocês têm o Espírito Santo do Santo. A unção, ungido aqui, vocês foram ungidos. A mesma unção de Jesus, do Santo, vocês têm essa mesma unção sobre a vida de vocês. Vocês estão selados, cobertos com a unção que vem de Deus para permanecer. A unção no Antigo Testamento tinha essa finalidade de selar uma pessoa para uma missão, para uma tarefa, um propósito. O sacerdote, o profeta, eles recebiam uma unção. O rei recebia uma unção para executar uma missão, uma tarefa. E nós também recebemos uma unção, o próprio Espírito Santo derramado em nós, para que nós possamos permanecer nesse chamado, que é o quê? Ser filho e filha de Deus. Ser igreja de Deus. Ou seja, você está selado. Diferente do anticristo que se perdeu, você está guardado. Guardado para Cristo, guardado para a vida eterna. De novo, semana passada eu falei sobre isso. É possível um cristão ter certeza da sua salvação? Sim. Se você se atentar e dar ouvido à palavra de Deus, observe como várias e várias vezes Deus vai testificando e testemunhando a respeito da nossa salvação. E aqui, mais uma vez, vocês receberam a unção, vocês estão selados para essa vida eterna. O anticristo, os anticristos, eles se perderam, eles estavam no meio de nós e se perderam. Vocês, no entanto, têm a unção e têm o conhecimento, ou seja, o Espírito Santo que habita em vocês, guiará vocês a toda a verdade. Enquanto os falsos mestres ou anticristo, eles vão se perdendo, eles vão dando ouvido à mentira, seja o gnosticismo ou qualquer outro tipo de mentira, enquanto os falsos mestres eles vão se perdendo, a mentira chega e ganha o ouvido deles, vocês receberam a unção de Deus. E por mais que você já acreditou num tanto de bobagem na sua vida, e ainda acredita em algumas, no entanto o Espírito Santo vai te desembaraçando isso. Está entendendo? O Espírito Santo vai nos guiando à verdade. Vai nos guiando, nos apontando para Cristo. É uma das funções do Espírito Santo. Ele dá testemunho de Cristo. E quando vem uma mentira contra Cristo, o Espírito em nós nos ensina o quê? O caminho, a verdade, onde que nós devemos andar.
Então, não é que você nunca escutou heresia, ou falso ensino, ou alguma coisa que tentasse ganhar o seu coração para longe de Cristo. Não, você escuta isso o tempo todo. Você abre seu celular, tem lá no Instagram, tem no YouTube, tem na música. O tempo todo nós temos vários evangelhos aí que competem com o verdadeiro evangelho. No entanto, o Espírito Santo que habita dentro de você te guia para uma verdade suprema. Que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, o seu Salvador e Senhor. E que as mensagens e palavras dele são verdadeiras. Isso que significa estar selado, estar guardado. Né? Versículo 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Irmãos, muitos de vocês aqui têm escutado as palavras de Deus várias e várias vezes. Talvez não seja a primeira vez que alguém faz a exposição desses versículos para você. Não acha que é ruim. Não, o pastor vai pregar Salmos 23 de novo. Não tem problema. Não é porque vocês não conhecem que os pastores pregam, os mestres pregam. Não é porque vocês nunca ouviram falar, mas é justamente para que fique testificado. A repetição é uma forma de Deus gravar essa palavra no nosso coração. É fazer-nos lembrar. Não é que você não sabe, não. É para te lembrar daquilo que é essencial, daquilo que é importante. Então, a busca por novidade não é um anseio cristão. A busca por novidade é um anseio dos gnósticos, das outras religiões. O que é novidade? O que é o novo? Descobrir. Não. Você, cristão, você precisa se contentar e se satisfazer com a velha e boa mensagem do Evangelho, de que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. No entanto, Deus, o Pai, enviou o seu Filho para nos salvar. E essa salvação, ela é eficaz na cruz. Ela é permanente, definitiva, ela nos traz benefícios eternos. Então essas verdades, elas precisam ser repetidas. Por quê? Porque Deus sabe que nós temos uma capacidade singular de esquecer coisas essenciais. Está entendendo? Você esquece de coisas que são essenciais para a sua vida. Porque se você tivesse uma boa memória espiritual, você não ia tomar decisões ruins. Você ia ser um crente sempre cheio do Espírito Santo, frutificando em toda boa obra, mas, no entanto, você não é assim. E por isso que a gente está aqui todo domingo. A gente tem que escutar a palavra de Deus no pequeno grupo, escuta a mensagem no YouTube, conversa um com o outro, devocional, livro, porque essas coisas vão nos fazendo lembrar, vai fazendo com que a nossa mente esteja cativa à palavra de Deus. Por que João escreve isso aqui, então? Não é porque eles não sabem, é porque eles sabem. Justamente porque vocês sabem, vocês precisam ser lembrados de que essa palavra ela é verdadeira e a mentira não procede de Deus. Versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, como eu acabei de dizer, o anticristo, ele nega o senhorio de Cristo. Ele diz assim: na minha vida mando eu. Essa parte da Escritura não cabe para mim, isso aqui é ultrapassado. O que cabe para mim é isso aqui. Deus não pode fazer isso comigo. Ele é um Senhor ao lado do Senhor Jesus. Então, o que é o cristão? O cristão é aquele que foi vencido na cruz. Toda a nossa autonomia de Deus, toda a nossa arrogância, prepotência, soberba, ela foi vencida na cruz. Nós somos comprados, vencidos pelo sacrifício de Cristo. E hoje nós vivemos o quê? Como sim, filhos de Deus, filhos, servos, trabalhadores, escravos de Jesus. Se essa palavra é ofensiva a você, você precisa ser vencido nisso no seu coração. Que isso não seja ofensivo para você, que seja um privilégio, como o Wilker orou aqui mais cedo, é um privilégio adorar a Deus. Nós não estamos fazendo algo para Deus, Deus, você viu quantos domingos que eu fui esse ano na igreja? Me abençoa, hein?
Porque dos seus filhos, eu tenho reparado, tem um tanto de gente na igreja que não fica indo 15 dias só, eu tenho reparado, lá tem uns irmãos que só vai 15 dias, mas eu sou fiel, não tem nada disso, é que a relação com Deus não é essa. A relação com Deus é o seguinte: Deus é tão rico em misericórdia e em graça, que é um privilégio a gente poder reconhecer isso comunitariamente no domingo. É um privilégio receber a verdade de Deus, é um privilégio dizer: Deus, obrigado pela salvação, obrigado pela luz, obrigado por abrir os meus olhos, obrigado por me convidar para essa comunhão. Mas algumas pessoas, elas negam que Jesus é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o governante. Então, negar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo, não é simplesmente você passar por um dia que você, não sei se Deus vai fazer isso na minha... Não é um fraquejar na fé, mas é uma pessoa que confessa publicamente. Por isso que o anticristo, ele nega Jesus publicamente. O anticristo não é o ateu. Você acha que o ateu é o inimigo do evangelho, né? O ateu, ele está ali, ó. Será que isso é verdade? Ele está questionando. Não faz sentido, não tem... O anticristo, ele sabe quem é o Cristo e o nega. Diferente. O anticristo é o religioso, que permanece nas suas convicções religiosas, mesmo que seja convencido do contrário na palavra de Deus. Esse é o anticristo. Ele está convencido na palavra de Deus daquilo que é verdade. No entanto, como essa verdade é ofensiva a si mesmo, ele nega essa verdade. Então, a gente poderia pensar sobre essa pessoa. Mas olha só o versículo 24. Permaneça. Permaneça em vocês o que vocês ouviram. Permaneça. Essa palavra permanecer, né? O verbo grego aqui, ele pode significar algumas coisas aqui que tem a ver com continuar. Permanecer é continuar. Você que começou a caminhar na fé cristã, continue, permaneça, continue andando, permaneça, não olhe para trás, não dê passos para trás. O caminho, você não consegue ver ali a luz no fim do... Permaneça, continue caminhando, continue fazendo o que você foi chamado a fazer. Continue crendo nas Escrituras, continue desenvolvendo a sua salvação, continue, não para. Permaneça. Segundo significado é que permanecer significa realmente permanecer. Vem o vento, a tempestade, você está lá cravado. Você fez a sua base, você esticou as suas raízes tão profundamente no Evangelho, que vem o vento, vem a tempestade, vem tudo e você está lá cravado lá. Numa rocha, num alicerce. Então, se você está sendo, como diz o apóstolo Paulo, né, que os infantis na fé, vem um vento de doutrina e leva eles, de um lado para o outro. Mas você deve permanecer, não dando ouvido às mentiras, aos falsos evangelhos. Permaneça. O feijão com arroz, que a gente fala assim, que é o básico do evangelho, é suficiente para você. Não abandone o suficiente em busca de novidades, de coisas novas e misteriosas que em 2000 anos de cristianismo ninguém ainda descobriu. Tome cuidado com essas seitas e heresias por aí. 2000 anos de evangelho, ninguém descobriu, mas o cara foi lá e leu. Não, aqui está falando isso. Eu já escutei pregação e já li livros de pessoas que o cara falou para ele que Jesus apareceu para ele estava na cama dele, Jesus apareceu para ele e deu um novo entendimento de uma passagem das Escrituras. Eu falei assim, mas o cara é o bicho mesmo, hein? 2000 anos foi Lutero, Calvino, foi os caras tudo, e os monstros, e os mártires, e todos, nenhum deles, Jesus apareceu ali, mas o cara ali nos Estados Unidos apareceu. É brincadeira, né? Mas isso arrebata multidões. Quantos cultos aí que o anjo vai falar, que o pastor... E aí é uma complicação. Permaneça na palavra de Deus, permaneça naquilo que vocês têm escutado desde o início. Permanecer, muitas vezes também, é esperar. Espera.
Como os irmãos de Bereia, ao escutar o evangelho ser pregado, eles esperavam. Estão atentos, eles estão examinando, eles estão esperando. Espera. Permanecer, muitas vezes, é esperar, é analisar situações, as adversidades e esperar. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de abraçar qualquer coisa, espera. Seja uma pessoa sábia, madura. Por último, permanecer significa suportar, porque nós sabemos que a vida cristã nos levará a lugares difíceis. Perseguições, vai tirar de nós oportunidades, que você tenha essa capacidade de suportar os sofrimentos, a angústia, suportar. A vida cristã, ela é assim, Deus vai nos fortalecendo para que a gente possa suportar essa vida que muitas vezes se apresenta para nós de maneira hostil, mas suporta, permanece e espera. Porque essa é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. A base da nossa permanência é o Filho e o Pai. E o versículo 25 diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós estamos caminhando para um futuro concreto, verdadeiro, a vida eterna. Nossa esperança, meus irmãos, como nós já falamos aqui alguns domingos, ela está para além dessa vida, ela está em uma vida vindoura que vai se manifestar com a segunda vinda de Cristo. Então, viva essa vida com a confiança de que há algo belo, algo extraordinário, algo seguro que vai se manifestar diante dos nossos olhos em breve. Então, você não precisa ficar aqui com a cabeça enfiada na terra, né? Sim, pés na terra, mas a cabeça nas alturas, como diz o músico cristão, né? Versículo 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Estão tentando enganar vocês, mas saiba disso. O cristão, ele permanece. O anticristão, ele está pulverizado, falsas doutrinas, heresias, mas ele não permanece. Ele não é uma pessoa que tem uma longa história, uma longa jornada na igreja. Ele aparece e desaparece. Ele, às vezes, fica buscando igreja para atormentar, para atazanar. Não é isso? Como diz aí o outro, né? Então, há esse tipo de gente na igreja. É triste demais, porque essas pessoas elas estão tão perto da verdade, tão perto de uma vida gloriosa, mas eles não suportam seguir a Cristo. Eles não suportam obedecer a Cristo, a viver como um verdadeiro filho de Deus. Isso pesa demais para eles. Isso, como eu disse, acaba com a autonomia deles. Nós já vivemos isso já, de dizer para a pessoa, falar assim, pelo amor de Deus, muda, transforma. Não dá para você continuar vivendo assim, desse jeito, mas a pessoa ela tá tão envenenada com as suas próprias convicções e falsos ensinamentos, que nenhum conselho ganha o ouvido, o coração dessa pessoa. E a pessoa, ela acha que ela está certa o tempo todo, meu irmão. Ninguém aqui pode ser esse tipo de gente inflexível. Todos nós precisamos estar abertos a escutar a palavra de Deus, e ao ser confrontado com a palavra de Deus, a gente vai lá e abaixa a nossa bola, né? Isso aqui não é pastor para membro, é que muitas vezes já aconteceu, a gente olhar para a palavra de Deus aqui e falar, opa, eu acho que a gente está saindo aqui da verdade aqui, vamos voltar, é tempo da gente dar um passo para trás aqui e rever. Por quê? Porque se não for para ser cristão e andar como se deve andar, então não vale a pena, a gente vai criar outro império religioso aí, e não teremos a vida eterna, seremos um anticristo de maior categoria, né? Mas João escreve para eles, para que eles não sejam enganados, ou seja, essa carta é escrita para que eles não sejam enganados, e confirma mais uma vez que eles têm a unção, a unção que vem de Deus. Nessa unção eles devem permanecer. A ideia de que eles não precisem que ninguém ensine eles, para finalizar, não é que ela não é contraditória ao ensino bíblico, por exemplo, de Paulo, que fala que Deus coloca na igreja mestres. Não, o ensinar aqui é que vocês não precisam mais de novidades.
de um mestre que ensine novidades. Os mestres que Deus coloca na igreja, Ele coloca na igreja para lembrar, para instruir a igreja na verdade, não é para trazer novidades, um assunto, uma verdade que não pertence a esse mundo, não. Os mestres que são colocados na igreja, pastores e mestres, são colocados na igreja para instruir a igreja na verdade, naquilo ali que é básico e essencial. Então, para finalizar, eu queria só, nós vamos ceiar agora, eu queria que você se colocasse de pé, eu queria só te lembrar de uma coisa que é muito importante. Muitas pessoas buscam uma igreja que seja uma igreja extraordinária. Eu queria que a minha igreja lá caísse fogo, o paralítico levantasse, a gente construísse prédios e aquela coisa toda. E às vezes as pessoas têm uma ideia de igreja extraordinária que às vezes, inclusive, que às vezes foge inclusive à realidade bíblica, não é isso? E a gente esquece de que uma boa igreja, uma igreja extraordinária, é uma igreja que permanece na palavra de Deus. Uma igreja onde os membros estão crescendo em conhecimento de Deus, onde os membros estão se desvinculando, se desvencilhando das amarras do pecado, das falsas doutrinas, dos sofismas. Quantas pessoas chegam ao cristianismo cheio de coisas que o assombram, de mentiras que foram enraizando aí ao longo do tempo. Ai meu Deus, se eu não fizer isso, Deus vai fazer isso, ou se eu não fizer aquela outra coisa, o diabo vai tocar na minha vida. E muitas pessoas chegam cheio de mandingas, e conforme você vai conhecendo a palavra de Deus, não é que você vai se tornando uma pessoa fria de maneira nenhuma, mas se você vai se tornando uma pessoa mais consciente da realidade. Deus vai tirando a loucura de dentro de você, e você vai conseguindo ver as coisas como elas realmente são. Então a gente precisa disso, de ser batizado com maturidade, com discernimento. A gente precisa olhar para a cruz de Cristo e falar: Cristo é suficiente, somente Cristo, somente o seu sangue, somente a palavra de Deus, isso é suficiente para a minha vida. E quando você escutar uma coisa lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, essas bobajadas todas, você vai falar: eu não quero isso, eu não preciso de novidades, porque essas novidades, elas não estão ancoradas na palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o fundamento da minha vida, é a minha esperança, é a palavra de Deus que me traz libertação, é a palavra de Deus que me consola, é disso que eu preciso. Então, uma igreja boa é uma igreja onde as pessoas estão crescendo em conhecimento da verdade de Deus, e isso faz com que elas estejam mais íntimas e próximas de Deus. Você não precisa de novidade, você não precisa de um pastor te revelando uma novidade, você precisa da palavra de Deus, meu irmão. Você precisa de Jesus na sua vida por meio da comunhão com a palavra de Deus. Amém?